Boa noite, sejam todas bem-vindas, né, a esse momento de estudo das diretrizes para a ação evangelizadora espírita da infância, subsídios e diretrizes. A gente vai ler do livro Fonte Viva, Ajudemos a Vida Mental, de Fonte Viva, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus 4, 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples. Divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Interessante que a página, né, vem falando tudo que a gente tem ouvido de psicanalistas, de psicólogos, dos estudiosos da doutrina, né, como maneiras da gente se manter com saúde mental. Né? Deise faz para a gente, a nossa companheira Alvina não conseguiu entrar ainda. Você faz a nossa prece? Então, a gente vai conversar com Deus, nosso Pai de amor e bondade, primeiro agradecendo a Ele, agradecendo pelo recurso tecnológico que nos proporciona esse encontro tão gostoso, tão iluminado. Agradecer a Ele pela mensagem alerta que Ele permite que chegue até nós, chamando-nos a atenção da importância da nossa saúde mental, tão importante quanto a nossa saúde física, para caminharmos aqui na Terra, fazendo o nosso progresso espiritual. Te agradecemos, Senhor, por termos encontrado essa doutrina, por ter nos sido apresentada essa doutrina de amor e luz, dando a gente todo o suporte que nós necessitamos para vencermos as dificuldades, para entendermos as situações que nos ocorrem no dia a dia, que ocorrem em torno de nós, próximos ou na terra em que vivemos. Te agradecemos por
tudo, Senhor. Mas agora, apesar de tanto agradecimento, nós vamos também te pedir que nós consigamos nos integrar aos coordenadores espirituais desse curso, para que, Senhor, as nossas mentes sejam simbolicamente abertas para o entendimento de tudo que vai ser conversado, de tudo que vai ser estudado aqui nessa noite. Que nós consigamos, ligados a esses coordenadores espirituais, absorver o ensinamento, as reflexões, para que no nosso trabalho, nas casas que nós atuamos, nós possamos ter cada vez mais ligação contigo, possamos ter cada vez mais segurança nas nossas atitudes, no nosso planejamento, e assim realizarmos a tarefa da evangelização em nós mesmos, nas nossas crianças que vêm até nós, e em todos aqueles, Senhor, que também são trazidos para a nossa companhia no nosso dia a dia. Aqueles que gostam da gente e aqueles que ainda não gostam. Que nós saibamos ser instrumentos teus, de amor e luz, através do conhecimento que nós vamos adquirindo, do amor que nós vamos desenvolvendo no nosso coração, para que, quando a gente sair dessa jornada, a gente tenha conquistado mais amigos, a gente tenha se reconciliado com mais irmãos, a gente tenha caminhado mais um pouquinho para o teu reino de amor e de luz. Enfim, Senhor, abençoa todos nós, as casas às quais nós nos propomos a trabalhar, abençoa a pátria do Evangelho, o Brasil, que é a pátria que nos abriga nessa encarnação. Abençoa toda a humanidade, o nosso planeta Terra, que seja a nossa futura morada de regeneração. E permita que em teu nome, Deus Pai, de amor, bondade e justiça, nós possamos iniciar mais um encontro feliz desse estudo na noite de hoje. Que tudo possa transcorrer sob as tuas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Estou tentando ver se eu consigo. Gente, então, uma boa noite. Antes de passar para a Marta, eu gostaria de reforçar o convite que nós fizemos lá no nosso grupo sobre a nossa ciranda da evangelização, que vai ocorrer no próximo domingo, dia 22. Para o 21º Seu, a ciranda, que nem todas foram daqui, que na época, né, Nádia e Lúcia Moisés, elas orientaram para a gente acompanhar a numeração. E aí nós estamos em 13, sendo que nós começamos aqui em 2014. Mas a gente está seguindo a numeração que vinha. Mas eu já observei que tem outros seus também fazendo com o ciranda da evangelização. Então, na verdade, já tem muito mais de 13, na verdade. E é interessante a gente lembrar, né, Marta, que esse estudo foi um desdobramento da ciranda do ano passado. Marta fez um trabalho introdutório no encontro, de 40 minutos, mais ou menos, e naquela oportunidade a gente dizia que ia começar o estudo. E a gente começou. Muitos companheiros não conseguem assistir ao vivo, participar, por questões de trabalho, mas depois vão lá no nosso canal e assistem. Então, se vocês desejarem, é só fazer a inscrição, que será um prazer tê-las também no nosso encontro domingo. Vamos então, Marta. Vamos lá. Boa noite, meninas. Boa noite para quem chegou, né, agora. Nós estamos, né, lendo e refletindo sobre os espaços, né, os diversos espaços. Então, a gente já viu no último encontro espaços de convivência familiar, e hoje nós vamos prosseguir com espaços de confraternização. No PDF, é no início da página 71. E no impresso, é página 97, espaços de confraternização, que é o item C, né? E aí a gente parte daquele pressuposto que nós, espíritos, adoramos nos confraternizar, né? Graças a Deus. É uma coisa maravilhosa do nosso movimento espírita, né?
porque fortalece laços, como se fala aqui, os vínculos, o afeto. E em relação à evangelização de infância, não poderia deixar de ser diferente, a gente buscar também esses momentos de confraternização, porque, como está falado logo aqui, depois do texto citado de Allan Kardec no livro A Gênese, né, as ações confraternativas representam espaços de fortalecimento dos vínculos de integração, afeto e aprendizagem entre as crianças, colaboradores da evangelização e família. Mais uma vez aqui a família, que a gente tem refletido tanto sobre isso, né? Sobre a importância do trabalho com a família. E esse momento de confraternização é um momento muito propício para que a gente envolva também a família. Não fique só exclusivo para a criançada, né? Mas é até uma forma da gente também aproveitar para envolver a família. Então, é muito interessante e importante. E aí são colocados aqui vários exemplos, né, de sugestões de como esses momentos podem acontecer em encontros, intercâmbios, entre várias instituições, inclusive, né, contando com a participação de evangelizadores, coordenadores e responsáveis. Eu me lembrei aqui, Adaísa, do Partiu Alegria, né, que acontece sempre aqui em Campos, em que são convidados as crianças de todas as casas espíritas, vão evangelizadores, familiares, e é um desses momentos, acho que representa muito bem aqui para a nossa cidade, esse momento de confraternização, né, sem perder de vista o objetivo, né, da ação evangelizadora, porque são propostas tarefas lúdicas e também atividades evangelizadoras naquele contexto, mas é bastante interessante. E aqui também se fala, né, sobre extrapolar o ambiente da própria casa espírita. Isso também é muito importante, eu vejo como muito importante, porque cria laços para todos. Então, geralmente é escolhido um espaço fora da casa espírita, um espaço que possa acolher todas essas pessoas, e ali é feito esse encontro, né? Então, destaquei basicamente isso. Aí, se vocês tiverem alguma experiência para contribuir, alguma sugestão, né? Aí fiquem à vontade também para a gente fazer a nossa troca, que é tão importante. Rita? Eu tenho, Marta, na nossa casa espírita, foi criado o grupo da família, no mesmo horário da evangelização, né? E nós fazíamos, eu evangelizava na época, segundo ciclo de infância. Eu fiz algumas atividades em que as minhas crianças iam executar lá no grupo da família, entendeu? Distribuir cartões, abraços, e foi muito interessante. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente investir. Outra coisa também, claro que eu tinha combinado com o evangelizador do grupo da família, que coincidentemente era meu marido, né? Então eu já tinha combinado com ele, olha, um horário para a gente chegar lá, e a surpresa dos pais, assim, quando vê os filhos ali, assim, né? Mas o que eu ia compartilhar mesmo, dentro disso que a Marta está falando, é ocupar esses espaços fora da casa espírita. Nós também fizemos visita a ambientes, nós fizemos 2 visitas a asilos, onde a gente envolvia evangelizadores, trabalhadores da casa, as crianças, os pais. Essa atividade era planejada pelo grupo da família. E aí a gente teve experiência de famílias, assim, por exemplo, que as crianças fizeram bolo de manhã para ser entregue no asilo, tá? Faziam as crianças da evangelização preparavam lembranças, né, cartinhas, desenhos, pintura para entregar para os idosos. Aí teve também visita a creches também, sempre nessa proposta de envolver atividades iniciadas, planejadas pelo grupo da família, mas envolvendo a casa espírita como um todo. E era uma festa, a gente chegava lá nos lugares, só a gente se vê, né? É uma atividade que acho que vale muito a pena. Para o trabalhador que não conhece a evangelização, é muito importante, porque se junta, às vezes a diretoria também participava, então alguns pais, tinha engraçado que tinham pais que só participavam desses eventos, não participavam do grupo da família, mas iam também, né? Então eu acho que é um espaço que realmente a gente pode explorar bastante, acho que vale muito a pena. Claro, quando voltar no presencial, né, a gente está falando assim, mas a gente vê também que muitas evangelizações antes eram só de crianças e agora passaram a ser da família, porque precisa do apoio da família.
Rita, essas visitas eram fora do horário da evangelização, outro dia? Sim, eram os domingos. A gente planejava, entrava em contato, então, o grupo da família entrava em contato com o asilo, né? A gente começou num asilo, agendava. Outra coisa que foi muito importante com o asilo, eles falam, a primeira vez a gente levou qualquer coisa de lanche, bolo, sanduíche, a segunda vez eles pediram para que a gente evitasse doces, né? Evitasse fritura, então eles deram uma série de orientações para a gente. Aí a mocidade se envolvia, cantava, a gente sempre tinha um momento, a gente cantava, né? Cantávamos músicas doutrinárias, mas evitando falar de espiritismo, de reencarnação, até respeitando eles. Eu acho que isso foi uma orientação deles, eu não tenho certeza. Né, falando assim, músicas, né, alegres, batia palma, aí as crianças, os jovens se envolviam junto com os idosos, assim, mas eram aos domingos, né, domingos à tarde. No horário que também o asilo permitia a visita também, né? A gente fazia divulgação, convidando todo mundo, foram momentos muito bons. Eu ia também Aqui, dizer, eu ia também dizer que a gente teve essa experiência de, assim como você falando, até que em um hospital psiquiátrico, e uma coisa também que foi muito legal nos últimos anos, nós tivemos filmes como Kardec e Divaldo. E a gente fez o envolvimento das casas para ir ao cinema, adultos e jovens. E foi lindo, né, Mar? A gente fechou salas para assistir os filmes. E foi lindo, porque aí as pessoas se encontravam, batiam papo, até jovens assim mais sacrificados, algumas casas conseguiram, a casa de Marta, inclusive, conseguiu levar para o cinema eles que nunca, às vezes, tinham ido a um cinema, tiveram essa oportunidade. Foi uma experiência também muito show de bola. Muito bem lembrado. Nós conseguimos levar um grupo e foi muito bom. E depois nós lanchamos com eles na área de alimentação. Então, assim, para eles foi muito legal. A gente rateou Uber para depois levar de volta, porque já seria mais tarde, né? Foi assim, uma experiência. Eu participei até nesse dia também, foi muito emocionante. Para mim, foi muito emocionante, né? E quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei também da minha época de mocidade, em que tinha um trabalho, né, no hospital psiquiátrico aqui do Dr. João Viana para jovens, jovenzinho, né, eu tinha 18 anos, e alguns jovens espíritos participavam também. A gente tinha instrução de outras pessoas mais velhas, a gente fazia algum tipo de artesanato com eles e tal. Isso assim, é uma coisa para mim inesquecível. Uma coisa para mim inesquecível. E aconteceu um fato nessa época que me marcou muito, porque eu fazia faculdade, né, e tinha um irmão de uma colega que estava internado lá. E aí um dia ela me manda uma foto. Tiraram uma foto, eu mostrei e tal, e aí eu não sabia. Era o irmão de uma colega minha de classe da faculdade que estava lá. Isso é um trabalho assim, que ficou marcado, porque essas coisas marcam, né, gente? Essas coisas marcam. E aí a gente acabou entrando um pouquinho no outro item, que são os espaços de vivência e ação social. Porque, na verdade, está tudo interligado, né? Nada está estático. E aí eu me lembrei também, né? Esse trabalho lá na casa a gente já fez também. Se Tânia pudesse, eu não sei como é que ela está, se você pudesse, Tânia, até relatar a experiência que você fez das suas crianças no asilo e do acorde de luz. Se você pudesse passar, acho que seria interessante para o grupo. Só liga o seu microfone, tia Tânia, por favor. Desculpa, gente. A gente fez com as crianças do primeiro ciclo, né, Marta? Algumas vezes, e eu acho que o pessoal da mocidade também acabou fazendo junto, né, em outro período, em outro dia, mas acabou assim aderindo à ideia também, e envolvendo os pais também, que eu acho muito interessante isso, né, envolvendo os pais. Tivemos, assim, planejamento mesmo foi feito pelos pais, né, assim, de o que iria levar, aí dando ideias, né? Foi perto do Natal, aí a ideia foi as crianças confeccionarem cartões para levar para os idosos, né? Os cartões. E as crianças do primeiro ciclo também cantaram uma música no grupo, e essa música eles quiseram cantar lá, né?
E ficou muito bonitinho, porque eles cantaram com tanta alegria que cada espaço que a gente ia, eles queriam cantar. Cantaram mais de 10 vezes a música, foi muito interessante isso. Eu falei assim, meu Deus, as crianças não cansam de cantar, não. Mas eles cantavam com muita alegria, muita assim, boa vontade, adoraram. E os idosos adoram, né? Quando as crianças visitam, jovens, eles gostam muito. E o trabalho do Acorde de Luz, a gente até antes da pandemia, né, a gente conseguiu fazer, né, continuar esse trabalho, apesar das lutas todas, que o Acorde de Luz é um grupo que foi formado com o objetivo de levar a música espírita, né, para eventos, ambientação de palestras, né? Então, a gente fazia trabalho tanto na nossa casa como em outras casas espíritas também, em eventos também, da Liga, né? No Semana Espírita, né? Várias vezes nos apresentamos. Só que, com o tempo, as pessoas vão assumindo, né? Os jovens vão assumindo muitas responsabilidades, né? Eu ainda brincava com elas, falei assim, quando vocês se casarem, estou vendo que o acorde vai acabar, porque realmente a gente sabe como é que é, né? É muito difícil. Aí eu, casada, com marido, com filho, toquei aquele trabalho, mas com muita dificuldade, né? Mas a gente sabe que os jovens, quando casam assim, mudam a mentalidade também, né? Querem dar mais atenção ao lar, ao marido, à família. E eu sabia que ia realmente mexer, como mexeu realmente. Mas aí veio a pandemia, então a gente só fica assim, falando com muita saudade do trabalho, todas elas falam, tia, queria encontrar, queria fazer, queria tocar de novo, aquela coisa. E a gente assumiu um trabalho na época, a gente foi conversar com a dona Iris, a gente queria fazer assim, em vários asilos, em várias casas assistenciais. E dona Iris sugeriu que a gente ficasse numa casa só. E, com o decorrer do trabalho, a gente foi vendo que aquela ideia de dona Iris realmente surtiu muito efeito, porque a gente criou laços ali. Então, nós fizemos no Hospital Manuel Cartucho, que é um hospital aqui na nossa cidade, né, que assiste a pessoas assim mais carentes, tem até pessoas de classe média, mas a maioria mais carentes, e que a família muitas vezes abandona lá e ficam sem vínculo nenhum com a família, uns não tem visita de família, né? Então a família deles acabou sendo a gente, porque a gente criou tantos vínculos com eles lá, né? Infelizmente, há pouco tempo eu entrei em contato com uma das pessoas, das funcionárias lá que eu tinha o contato, né, o telefone, e a pessoa me informou assim, vários que criaram vínculos com a gente desencarnaram, né? Mas a gente sabe que isso é da vida mesmo e tal, e que é o que a gente plantou, eles com certeza, né, passaram para o outro plano, bem melhores, bem mais seguros, mais felizes, né? Porque a gente plantou ali alguma coisa assim, de esperança no coração deles, através da música que a gente levava. Às vezes a gente chegava, estavam muito doloridos, e a gente começava a cantar aí, com o tempo assim, da gente ali cantando perto deles, com muito carinho, principalmente os jovens, muito carinhosos, né? Com os mais idosos. E a gente via como que aquilo ali era, até os médicos comentavam, era uma terapia para eles mesmos, né? Porque a música ajudava muito, né? Fortalecia o espírito deles para a luta, né? Muitos estavam lá muitos anos acamados, né? Ontem mesmo eu estava lembrando disso, que a gente não sabe como, né? Consegue aguentar tantos anos acamados, né? É muito sofrimento. Mas a gente conseguia levar essa alegria aí. Foram muitos anos de trabalho na Acorde. Você lembra quantos anos, Martim? Que eu estou com a memória realmente muito ruim. Mas eu não me lembro em que ano foi criado mais o Acorde de Luz. As meninas é que sabem. Muitos anos, né? Muitos anos, muitos anos. Acho que foi ele por volta de 2002. Não, 2002 já tinha, porque foi o ano que eu operei, eu toquei até antes. 2001, por aí, eu acho. É verdade. 2002 já tinha, porque eu lembro que
que a gente tocou e logo depois eu fui para o Rio para operar 2 dias depois. Eu A também gente fiz tocou auxílio na de noite de arte, na importante tarde de 2002. arte, lá na Faculdade de Filosofia. Você toca com instrumento, não? Eu toco teclado. Tocava, né? A Martinha tocou com a gente. Aí, Eu toquei com acorde de luz no Ela início. tocou Depois, com a quando gente. toquei há olha alguns só, anos, tô é. descobrindo A isso, Martinha toca muito bem. A gente apresentava nas noites de arte, só que aí depois eu assumi a direção doutrinária em 2005, né, tia Tânia? Eu e tia Tânia, até a gente teve que se entender naquela época, eu precisei deixar, porque era muito puxado, era muito ensaio, muita coisa. Eu assumi mais uma tarefa na casa, né, que tinha que me dedicar, né? 2005 eu deixei, mas eu toquei alguns anos, era assim, uma coisa inesquecível para mim, sinto muita saudade. Na época da gravação do CD, eu tentei arrebanhar, sabe, todos, né, que passaram pelo acorde. Não consegui. Mas não consegui, infelizmente. Aí convidei Marta e outros que passaram pelo... Foram muitos que passaram pelo Acordes. Muitos mesmo. Inesquecíveis, assim. Inesquecível, né? Cada um deixou um pedacinho, né? E eles gravaram um CD para os 70 anos da casa, 2017, né? A gente tem um CD do grupo, aí todos nós recebemos, um trabalho maravilhoso. A música é uma coisa maravilhosa, né, gente? As artes em geral, né? Eu gosto muito. Estou sentindo muita falta. A gente está na tarefa da evangelização, né, tia Tânia? A gente sente muita falta das apresentações. Eu agora estou fazendo umas pesquisas aqui para o projeto do Livro dos Médiuns. Aí estou, assim, pedindo inspiração, porque a gente quer fazer alguma coisa mesmo online, né? A gente, ano passado, fez teatrinho, fez poesia, fez contação de história esse ano. Bora, gente. Faz no online. Eu sinto muita falta de fazer isso com as crianças, gosto muito. Faz no online. Até com os jovenzinhos também. Estou pesquisando aqui uns livros, mandei até vir uns livros que falam de mediunidade. Estou aqui com um tal de Crianças Médiuns também, que é uma historinha. Vou ver o que sai. Estou pedindo inspiração, estou lendo várias coisas para ver se sai alguma coisa, para adaptar alguma coisa para a gente fazer. Porque lá no grupo a gente sempre gosta de começar nossos projetos, nossos encontros com teatro, com música. E aí envolve, né? Envolve criança, envolve família. Né? Oi? O Suave Harmonia também, né? Conta do Suave Harmonia, Que os jovens do Acordes me ajudaram a formar um outro grupo com crianças da casa, tocando flautinha doce, que eu tinha um projeto na escola, uma escola municipal, que eu trabalhei com música, e aí quisemos fazer lá também. E os jovens ajudavam muito, né? Aí, como eu estou falando para vocês, que com o tempo eles vão assumindo as responsabilidades e as coisas vão se desfazendo, né? Esse grupo de crianças foi desfeito também. Muitos pais até hoje me procuram, me pedindo para voltar com esse grupo, porque as crianças gostavam muito e tal, e era uma maneira também de estar socializando, né, Martinha? Confraternizando. O Acordes, quando iniciou, essas meninas mais novas tinham 12, 13, 14 anos naquela época. Hoje já estão quase todas já casadas, com família. Então, a vida foi mudando também para todo mundo, né? É verdade. Mas é isso. É muito interessante essa parte, né, dos espaços de vivência e ação social. Quando a gente lê aqui o texto que está proposto no material, né, aí eu me lembrei do tripé de Pestalozzi, né, cabeça, coração e mãos, porque aqui são as mãos, né? É a hora de colocar na nossa prática, na prática do bem, todo esse aprendizado. Né? Para todos nós, na verdade, né? Não só para a criança e para o jovem. Então, é muito interessante. A gente está contando assim, coisa nossa, mas a gente vai abrir para vocês contarem também que essa troca que é a melhor parte do encontro. Eu adoro. A gente tem uma outra tarefa lá na nossa casa que já tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos, que é a gincana Gotas de Amor que a gente faz. Porque a gente tem uma obra do berço que funciona lá, né, que oferece enxovaizinhos aos bebês, né, que chegam em situação difícil. Aí, há muito tempo atrás, surgiu essa ideia da gente fazer esse envolvimento também com as nossas crianças. E aí, eu nem me lembro mais, acabou surgindo esse nome de Gotas de Amor. E a gente persiste fazendo isso esse tempo todo, e aí envolve a casa toda. Hoje, já há uns bons anos, envolve criança, jovem, adulto, e a gente faz uma gincana colaborativa. Né? Ano passado, a gente conseguiu fazer no virtual, foi muito legal. A gente fez uma adaptação de uma historinha, os trenzinhos da evolução, e foi muito legal. Aí a gente fez tudo virtual, e por incrível que pareça, a gente teve muito mais doação ano passado, fazendo na forma online, pelo WhatsApp, do que a gente tinha tido no ano anterior.
né? E foi muito interessante. A gente não deixou de fazer. E aí passa isso para as crianças, né? Da prática do bem, de ajudar o próximo, de mostrar outras realidades, né? E aí eu sempre conto uma história que a tia Tânia já conhece, que eu conto essa história direto lá no grupo, porque assim, eu me orgulho dela, no bom sentido, né? Quando a gente era pequena, éramos 3, uma bem mais nova. E aí a nossa mãe, ela comprava assim, flanela, ela dividia em 3 pedaços iguais, fazia 3 pacotes iguais, e a gente tinha que entregar para a dona Antonina, que era a senhora que cuidou da obra do berço até desencarnar, né? Trabalhou, ela que fundou, ela cuidou daquilo anos e anos. Então, essa foi uma experiência também muito marcante, assim, para a gente ver como que a coisa marca na criança que você nunca mais esquece. Então, assim, já faz parte de mim essa coisa de ajudar, né? Porque foi passado lá atrás. E é isso que a gente quer passar para nossas crianças. E aí é tão interessante que a gente faz sempre um cartãozinho com os pedidos do que precisa. O pessoal lá do Obra do Berço faz a lista dos materiais, a gente faz. Né? E tem criança que pega aquilo, multiplica e distribui no prédio, distribui na vizinhança, distribui na escola. Eles ficam naquela ansiedade, né? Porque a gente faz por ciclo, naquela ansiedade de arrecadar para o ciclo deles ganhar. Então, é muito bacana ver essas mãozinhas, né, desde cedo, se mobilizando na prática do bem, na prática da caridade. Agora eu vou abrir para vocês outras experiências de prática, né, dos espaços de vivência e ação social. Se alguém quiser colaborar. Aqui no 29º, a gente faz encontrão, que sempre foi feito no presencial, o ano passado foi no virtual e esse ano vai ser novamente. Então, tem teatro, né, tem música, depois divide em salas simultâneas, e as crianças têm atividades específicas. O ano passado foi pelo YouTube também. Esse ano não vai ser pelo YouTube, não, vai ser só pelo Zoom, e vai ser até no primeiro domingo de outubro. É sempre no mês de outubro. E a gente faz esse encontro. Agora, das visitas, né? Eu perguntei se era em outro dia até, porque nós fazíamos visitas à Ação Cristã Vicente Moretti. É uma instituição de criança, de pessoas especiais, né? Desde criança até adultos. E a gente sempre levou a partir de 7 anos, porque assim, às vezes a aparência, né? Na maioria, a aparência não é uma aparência agradável. E as crianças às vezes se chocam com a aparência, quando a criança não é preparada. Né? Quando, assim, os pais não colocam a criança, né, às vezes, em contato com uma criança especial, e isso, né, leva a uma situação, às vezes, assim, de constrangimento, quando a criança vê uma pessoa na cama, né, um adulto na cama, naquele corpinho, né, todo deformado, ele fica meio chocado. Então, a gente passou a levar só a criança a partir de 7 anos. Mas a gente não comunicava só aos pais, alguns pais diziam assim, ai meu Deus, mãe, vai porque com vocês ele vai, porque eu não tenho coragem de levar. E ia, mas teve agora nos penúltimos anos da pandemia, 2018, a gente levou, e um menino entrou em pânico. A gente teve uma experiência muito negativa. O menino entrou em pânico quando ele entrou, que viu aquele berço, aquelas camas. Aí teve o Wilson, um rapaz, né, que vai com um adulto, que vai sempre com a gente, teve que sair com o menino, mas o menino ele não acalmou. Então, eu fiquei com outros evangelizadores na visita, e o Wilson ficou do lado de fora com o menino, mas o menino não acalmou, a gente não conseguia acalmá-lo. Foi uma situação difícil, tínhamos que voltar. Quando voltamos para a casa espírita, geralmente essa visita a gente leva 40, 50 minutos no máximo, né? Que é o tempo da evangelização. Só que a gente sai do centro até essa casa, que é pertinho da nossa casa espírita. E aí a mãe, a avó dos meninos disseram que nunca tinham entrado lá e nunca tinham conversado com o menino sobre aquilo e que nunca entrariam lá. Então, foi uma situação difícil, a gente teve que conversar muito depois com a mãe e a avó. Inclusive, eles deixaram isso, a gente fazia visita no sábado, elas deixaram de ir no sábado, iam só na quinta-noite, depois eu tive que conversar muito com elas para voltar o sábado, e aí a gente mudou o critério.
para ir ao Vicente Moretti, né, a ação Gustavo Vicente Moretti, que é essa ação cristã onde tem essas pessoas especiais, o responsável tinha que assinar e concordar, né? E, assim, foi um aprendizado para a gente, porque durante anos e anos e anos, a gente sempre foi, mais de 30 anos, sem ter nenhuma intercorrência assim, né? E, de repente, depois de mais de 30 anos mesmo, estou com 60, eu já ia lá desde de jovenzinha, né? Nessa ação Cristã Vicente Moretti, eu levava até turmas da escola, quando eu estou aposentada, mas quando eu trabalhava na aula de ciência, que eu entrava em sistema nervoso, eu levava eles para fazer visita, até para a gente, né, conversar como é que era, né, a emoção deles, o sistema nervoso daquelas crianças ali, daqueles que estavam internados. Nunca tive nenhuma situação assim, mas a gente teve essa experiência. Aí mudamos, aí no ano seguinte já veio a pandemia, a gente já não fez mais essa visita. Mas esse acordo com os responsáveis de permitir que a criança fosse lá foi uma coisa assim que a gente não vai deixar de fazer nunca mais. Porque Na nossa atividade com as famílias, as crianças só iam se os pais fossem. Era uma coisa, entendeu? Tinha isso. E nós também fazíamos estudos com as crianças, fazíamos um projeto, né, que culminava na visita, né? Então, tanto que eles ficavam assim, em várias aulas preparando as lembranças, os cartões, né, tudo que a gente levava. Então, era um pré-requisito que era uma maneira também de aproximar os pais da evangelização, os pais do grupo da família, né? Então, para as crianças irem, nossa ideia, nosso objetivo era que fosse uma atividade da família. Por isso que a gente sempre incentivava isso. E também, só aproveitando um gancho que você falou, essa questão da autorização. Toda vez que nós fizermos uma atividade de saída das crianças, sempre tem que ter autorização dos pais, viu? Porque até mesmo a questão do conselho tutelar, né? Se houver, a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer, por exemplo, no final de semana, mas a gente tem que justificar que aquelas crianças estão lá com autorização dos pais. Então, toda vez que a gente fazia atividade fora do centro espírita, mesmo que fosse só da evangelização ou só da mocidade, a gente sempre pedia para os pais autorizarem. Isso é muito importante, viu? Porque senão pode ser considerado tipo um sequestro. A gente está com as crianças sem autorização dos pais. Principalmente quando os pais são separados, também tem que ter esse cuidado, tá? Porque às vezes o pai autoriza, aí a mãe não autoriza. Ué, por que estão levando meu filho? Então a gente pede autorização do pai e da mãe, do responsável, se mora com a avó e tudo, porque é muito importante. Mas, assim, existem atividades diferentes. A sua, achei bem interessante. Acho que as crianças talvez precisassem ser bem preparadas, né, para ir, porque é uma realidade que, às vezes, nem todo mundo está preparado, né? Até mesmo adultos. Não, há adultos que não iam. Quando a gente ia, a gente fazia assim, um dia com o ciclo 1, um dia com o ciclo 2, um dia com a pré, um dia com os pais. Mas o dia que ia com adultos, a gente passou a manter um outro trabalho na casa, né, de um evangelho na casa para aqueles pais que não iam. Porque há pais que não iam, né? Aqui na nossa reunião da família não vão só os pais das crianças, é uma reunião pública, então vai outras pessoas. Mas as crianças a gente sempre levou, e assim, sem autorização, né? A gente saía em 3 carros, assim, né? E nunca nos preocupamos. Isso é uma prática muito antiga da nossa casa, de sábado visitar o Vicente Moretti, a Ação Cristã Vicente Moretti. E nunca nos passou pela ideia essa situação que você falou da agora, né? Do conselho tutelar e da gente ter que ter autorização. A mocidade pedia autorização quando saía, mas as crianças para ir para o Vicente Moretti, não, porque era uma coisa assim, quase que fazia parte da nossa rotina visitar o Vicente Moretti, entendeu? Então não íamos. Mas aí, depois disso que aconteceu, a gente realmente tem que mudar o contexto, né? Totalmente. Esse preparo a gente fazia antes, uma semana antes, e depois a gente voltava e conversava, entendeu? E as crianças, até aquelas que iam pela primeira vez, sempre
assim, se envolver, aceitaram bem essa situação. Mas esse menino não, e ele ensinou a gente, né? Que a gente tem que respeitar ali a sensibilidade, o espírito que não é amadurecido para aquilo, o espírito que já vivenciou aquilo. A gente não sabe por que o pânico dele, né? Que espírito é esse? Já vivenciou essa situação? Porque foi pânico mesmo. Foi choro, grito, uns 40 minutos, a gente, mesmo ficando lá do lado de fora, ele dizia, não, 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 isso não. Foi desagradável, né? Mas a gente aprendeu. Agora, uma coisa interessante aí, Deise, eu não sabia que você também era das ciências, biologia, que eu também sou. Legal saber isso. Mas eu fiquei aqui pensando o seguinte, lá atrás, as crianças com Down e outras questões, os pais deixavam muito dentro de casa, não tinha esse compartilhamento, eles eram meio que escondidos, né? E nos últimos anos, graças a Deus, né, já há algum tempo, essas crianças estão nas escolas com mais frequência, e eu, na minha casa espírita, eu tive a experiência de receber na evangelização, que também eu trabalhei anos na evangelização e não tinha tido esse tipo de experiência. Interessante isso também. Recebi com autismo, recebi com outro tipo de transtorno. E foi uma experiência, assim, que mexeu muito com a gente, porque nós tivemos, eu acho que a gente até já falou isso aqui, acho que foi aquela experiência que a gente falou, acho que foi aqui, né? Se foi aqui ou se foi numa roda de conversa da Semana Espírita. A gente teve que mexer com a casa toda, no caso de um garoto com transtorno mental, para o atendimento a esse garoto. Então, me parece que nós estamos num momento que a gente precisa se preparar mais para receber essas crianças dentro da própria casa e também no sentido de sair. Nós, por exemplo, visitávamos um hospital psiquiátrico, visitávamos o asilo e visitávamos uma casa que abrigava criança, tipo portal que eles falam, que as crianças ficavam lá. E, de acordo, a gente levava jovem ou levava crianças. E sempre a gente foi puxando as famílias. E antes a gente conversava também. Mas tinha pessoas que diziam assim, no asilo dos idosos, eu não vou. Eu não tenho condição de ir lá. Quando a gente dizia como é que era e tudo. Então, a gente teve situações que não foram. Nem a família queria e nem o próprio jovem ou criança também queriam quando a gente falava qual era o lugar, conversava com eles. Foi uma experiência nossa também. Agora, eu gostei quando vocês falaram da autorização. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ter esse tipo de cuidado por conta dessas instituições que hoje nós temos, né? Conselho tutelar e etc. Mais alguém gostaria de contribuir com alguma experiência? Essa questão das autorizações é importante. E a FEB, naquele material que tem lá no site da FEB, inclusive a questão da autorização de uso de imagem, inclusive das crianças e jovens, né? Porque lá na nossa casa, por exemplo, a gente coloca no nosso grupo de WhatsApp, coloca no grupo do Facebook, mas é aquela coisa, às vezes uma pessoa vai lá desavisada, pega aquela foto e compartilha em outro lugar. Né? Essa é a questão, e a gente não tem como dar conta disso daí. Né? Então, a FEB também está fazendo essa recomendação. Né? São tempos difíceis, né, em que muitas coisas acontecem, coisas que a gente nem imagina acontecem mesmo, então a gente tem que ter muito cuidado. E a gente está falando dessas experiências, desses espaços, né, de vivência ação social,
Uma coisa que a gente pensou, a gente planejou tudo e não fez, porque teve aquela greve dos caminhoneiros. Foi agora até há pouco tempo, né? Já perdi um pouco a conta, se foi 2018, 2019, não me lembro. Eu fiquei frustradíssima, né? Porque a gente ia fazer um piquenique no Horto Municipal, finalizando o nosso encontro da família. E aí acabou que a gente teve que recuar, né? Usando o bom senso, porque não deu para fazer. Mas ainda vamos voltar, se Deus quiser, a fazer esse piquenique, porque é uma coisa bem bacana também de se fazer, né? Levar as famílias e tal. É bem legal. Ô, Então, Marta, pessoal, no oi. primeiro, não sei se você vai voltar ali, eu me chamou a atenção aqui no início, primeira fala de Kardec, nesse espaço de confraternização, que ele diz que agora o homem faz por convicção o que o que fazia unicamente por dever. Né? Quer dizer, depois que a gente conhece a doutrina espírita, conhece o espiritismo, a gente passa a trabalhar caridade, fraternidade, por convicção de que realmente, né, isso é o melhor, é o que vai levar a gente a se sentir mais feliz, mais progresso. Antes fazia por dever, né? Eu sublinhei isso aqui porque eu achei assim tão interessante o que a doutrina espírita trouxe, né? Ela trouxe a satisfação da ação no bem, o que antes era só um dever. E é isso aqui que eu Muito boa essa observação. E aí, o que a Deise está falando, a gente está ouvindo demais nas casas espíritas, o quanto eles estão sentindo falta da confraternização, do abraço, né? Do presencial. Né? É bem interessante. Eu também estou sentindo falta disso aí. Não é só eles, não, eu também estou. Todos nós, né? Mas todos nós estamos. Todos nós. A gente brincou que hoje foi distribuição de mantimento. Nós não vamos mais, vão pessoas mais jovens para distribuir. Então a gente vai antes, arruma as compras, arruma coisa das crianças. Aí tem um casalzinho de irmãos assim, né, que assistidos pela casa, mas que são assim, o xodó da gente. Aí ontem, quando eu peguei o papel com o nome deles, né, na segunda-feira, que a gente estava lá arrumando, né, que a gente arruma brinquedo, evangelização, bota tudo, né? Aí a gente, Luísa e Angelina e Abraão, a gente passava a mão no papel com o nome deles, assim, vamos passar a mão no papel para eles sentirem o carinho da gente por eles. E vamos fazer carinho no papel, ficamos passando a mão no papel com o nome deles, que a gente ia botar nos brinquedinhos, porque, sabe, dava vontade de estar ali com eles. Então, eles vão sentir o nosso carinho, vamos passar a mão no papelzinho, no papel com o nome deles, aqui, Angelina, Abraão. Muita saudade. Tem uma evangelizadora que ela, esses 3 últimos meses, ela tem arrumado os mimos, que a gente manda os envelopes da evangelização, e todo mês a gente manda um saquinho, tipo saquinho de pão com biscoitinho, guaravita, às vezes é todinho. Todo mês vai aquele kitzinho para cada criança e a bolsinha para a família. Aí ela manda sempre mensagem para mim que ela está organizando, manda foto e tal. Aí ela falou assim, Martinha, estou fazendo os mimos dos nossos levadinhos. E tem umas crianças, ela dá aula no jardim, tem umas crianças realmente muito levadas, que saíram do maternal, sábado eu estou no maternal, foram para o jardim. A gente sente muita saudade. Sábado agora eu estive lá para distribuição, e aí foi um garoto. Sempre tem um ou outro que às vezes vai com a avó, vai com a mãe, né? Aí a gente tem que dar o toquinho e tal, mas assim, muita saudade mesmo. Saudade é muito grande. Olha, a gente manda o saquinho só com evangelização, com lápis, não botamos nenhuma balinha, a gente podia botar uma bala, né? O mimo, sabe como é que a gente está fazendo, Deise? A gente era uma amiga, era a Vânia, até que está aqui no nosso estudo sempre, mas ela teve um outro trabalho, aí passou para a Hilda. Assim, a gente compra coisas simples, aí compra em quantidade, né? São 33 crianças e jovens, e aí a cada 3 meses a gente faz um rateio, elas vão guardando as notas, guardando tudo que vai comprando, coisa assim, biscoitinho de sal, biscoitinho doce, um guaravita, um todinho, né? E aí faz simplesinho nos saquinhos de papel e cada sacola vai com 4, com 5, tem uma lá que são 9, porque tem filho, tem sobrinho e tem netos. Essa é um bolsão que nem cabe para colocar dentro da bolsa dela da evangelização, de tanta coisa que é. E é legal também o retorno que eles dão com foto, às vezes com vídeo, fazendo as atividades. Hoje mesmo eu mandei mensagem para todas elas.
para as 11 que tem criança na evangelização. Pedindo, e é uma forma também de matar um pouquinho a saudade, né? Quando eles mandam o videozinho, mandam a foto, é muito gostoso também. Então, vamos lá. Daisy, dá para colocar aqui. bis. Bis é barato. Eles aquela adoram. caixinha Se de for frutas. muitas crianças, né? Não sei como é que é. E é relativamente barato, né? Uma sugestão. Um doce sempre vai bem, né? Botei aqui, aquele bicho. Lembrei da jujuba, Daisy. Jujuba, amendoim Lembrei da torrado. jujuba, lembra a jujubinha de quarta-feira? É, jujuba. A gente pode, olha, gostei. As crianças adoravam jujuba, botava em copinho de café. Mas agora a gente pode botar, sabe o quê? Igual bota o lápis no saquinho de sacolé, botar no saquinho de sacolé. Aí, boa ideia. Anotei aqui os mimos. A gente só está evitando, assim, aí, assim, cabe a cada um, né? A gente está evitando coisas, assim, de botar em saquinho, está comprando tudo embalado para não ter nenhum tipo de manuseio, que a gente fica preocupado por causa da pandemia. A gente tem que pensar em tudo, né? A gente lá, quando vai para a distribuição, a gente usa máscara, usa escudo, álcool gel para a gente, álcool para eles quando chegam também. E é o tempo todo, porque a gente andou tendo caso de mãezinha lá sem máscara, rapaz que ia buscar para a avó chegar sem máscara. Aí a gente se cercou de todos os cuidados. Por quê? Vai que a pessoa vai lá no grupo, pega a bolsa. Daqui a 3, 4 dias começa a sentir alguma coisa. Pode dizer que foi que esteve... Aonde você esteve? Estive lá no grupo Joana pegando mantimento. Então, hoje em dia, a gente está vivendo um tempo muito difícil, né, gente? A gente tem que se cercar de todos os cuidados. Aí nós combinamos de não fazer nada assim para dividir. Que até é prático, né? Em termos de preço e tudo, comprar biscoitos, mas a gente está evitando, para não ter que manusear nada assim, que possa depois a gente causar algum tipo de encrenca, né? Se for jujuba, tem que ser os saquinhos pequenos, aquele saquinho, né? Tem uns pequenininhos, isso. Tem aquele saquinho, tem uns mini biscoitinhos assim nesses depósitos de doce. A gente acha aqueles tipo mirabelzinho pequeno, acha tudo em miniaturinha, né? Aí o pessoal vai lá, vasculha. A Alvina botou aqui no grupo, escreveu que no final dos encontros de evangelização sempre tinha um chá com biscoitos. Todos nós estamos com saudades. Nós temos nosso café da tarde, sábado. Nossa, não sábado, tinha chá, quando acaba com o calor de Bangu, mas a gente dava bala, dava jujuba, e era muito legal. Tem que ter um comestível, né? Não ficamos sem. Tudo acaba em pizza, né? A gente não dá pizza. Tudo acaba em lanche na casa espírita. Mas é gostoso, é outro momento gostoso de confraternização, de estar junto. Né? Lá no sábado a gente acaba a atividade da assistência social, aí a gente tem 30 minutos para começar o estudo, mais ou menos. Aí a gente desce, tem que até controlar um pouco, às vezes, o alvoroço, porque é tomar café, bater papo, aí tem sempre evangelizador que leva um bolo, que leva alguma coisa também. Aí fica aquele momento tão gostoso, né? Mas é isso, meninos, faltam 3 minutinhos, a gente vai ficar devendo o espaço de comunicação social e os espaços de integração da criança nas atividades do Centro Espírita e do Movimento Espírita, que também é bem bacana essa parte. E só para finalizar, eu fui até buscar na orientação ao Centro Espírita, né, essa questão da comunicação social, que hoje, né, embora nem todas as casas tenham assim específico essa área, mas aqui no orientação ao Centro Espírita, eu fui buscar exatamente o que é essa área de comunicação social espírita, né, que contempla atividades de palestra pública e divulgação da doutrina espírita. Eu até anotei aqui no meu material, né, bem especificado, palestra pública e divulgação da doutrina espírita. Então, para o próximo encontro, eu acredito que a gente termine essa parte da orientação e a gente já vai passar para a parte das diretrizes. Eu acredito que vai ser até uma parte mais rápida, porque são tópicos, né? São bastante tópicos aqui. É bem interessante, eles contando desde quando começou a questão dessa organização, né? Do plano de trabalho do movimento espírita brasileiro. Alguém tem mais alguma coisa para contribuir hoje? Ou a gente já pode finalizar? Olha só, o próximo é 7 de setembro. Tem algum inconveniente ou vamos manter? Tem.
É um Vai ter feriadão, né? É feriadão. Eu nem tinha olhado o calendário ainda, que Agora que o eu estou 7 olhando era o terça. calendário aqui, que a primeira semana de setembro é dia 7. Eu vou até dar uma fugidinha nesse feriado para dar uma descansada. Porque essa Tá, coisa de gente, ensino remoto, eu vou dizer, hein, tá? Tá tenso, hein? é válido trocar para o dia 31? Aí eu não sei, para vocês, você ficaria como? Vocês podem? A Daísa, Para eu mim, não tinha sem ligado. problemas. Para mim, tudo bem também. Para mim também, tudo bem. Para a gente não ficar até o dia 21 de... Senão a gente fica um mês sem. Por mim, tudo bem. Semana que vem é 24, né? 31. Minha parte não tem problema, não. Da minha Não, também, tá não. tranquilo. Para mim tá tranquilo, que aí eu faço uma reunião com o pessoal da mocidade, eu faço semana que vem, que eu estou fazendo no dia que eu não tenho compromisso aqui com vocês. Porque a gente está montando o projeto. Então, de repente, a gente já poderia, Marta, fazer aquela correçãozinha naquela coisa que nós estamos divulgando, de já botar lá 31 de agosto. Sim. As pessoas... Já podemos colocar, sim. E as pessoas já vão se organizando. Excepcionalmente, né? Excepcionalmente. Sempre é o primeiro. Devido ao feriado. Exatamente. Explica, né, que é o Isso. Fica melhor. Ok. Tudo bem, já anotei aqui. Então, gente, obrigada pela atenção. Boa noite para todas. E se puderem estar com a gente no domingo, vai ser um prazer. A programação está muito boa. A Elaine, que vai estar com vocês, ela é daqui de Santos. Do Seara do Amor, uma grande colaboradora. Ela é ótima. Ela é maravilhosa. Ela já esteve com a gente no presencial. Ela é maravilhosa. Eu não vou poder, eu tenho reunião de manhã e tarde, desculpa. Mas eu vi a programação, já divulguei. Mas muito boa, parabéns. E a Elaine esteve conosco há muito tempo. Eu tenho a impressão que foi lá para 2012, alguma coisa assim. Ela esteve com a gente. E a gente ficou tentando depois, não conseguimos presencial, e agora surgiu a oportunidade. Gente, então vamos encerrando, né? Agradecendo a presença de todos. E na hora da prece inicial da Daisy, eu me lembrei muito do Afeganistão, que vive, né, momentos tão dolorosos, né? A gente sabe que o Brasil também está, lógico. Mas, assim, lá são situações muito dolorosas, e o Haiti também. E choca a gente quando a gente olha as criancinhas, né, gente, no meio daquilo ali, nas mãos dos pais, né, dos responsáveis. E esse é um momento que a gente realmente mexe com a gente quando a gente vê. Então, vamos nesse momento de oração, né? Pedir a espiritualidade amiga que possa canalizar energias, né, para aqueles nossos irmãos em situações tão difíceis. Nosso agradecimento a Jesus, nosso mestre querido, governador de nosso planeta, que com certeza direciona trabalhadores para essas duas regiões, vivendo tantos momentos difíceis, e que os nossos pensamentos de amor, de respeito, de carinho, possam chegar até aqueles corações, suavizando suas dores. E seus olhares se ergam para a espiritualidade maior, na certeza que dias melhores, com certeza, virão. E que nós possamos prosseguir com esse compromisso com o trabalho com crianças, com jovens, com famílias, entendendo que é um trabalho de fundamental importância para que possamos ter uma nação melhor, com mais oportunidades positivas para todos aqueles que chegam em suas encarnações na Terra, especialmente no Brasil, que é onde estamos. Envolvo também
nossos companheiros que hoje não puderam estar conosco, mas que também estão nesse trabalho da evangelização. Que assim possa ser. É isso. Gente, uma boa noite, então, para todos. Tânia, vou dialogar com você, tá? Tchau. Boa noite a todos. Até a próxima. noite, noite, querida. Daqui a Beijo. 15 dias. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Fica com tchau. Deus. Beijão.